seja, a melhor coisa que aconteceu para você foi essa demissão. Hoje, olhando pelo retrovisor, né, 6 anos atrás, sim, naquela época eu não tinha condições de entender a demissão dessa maneira. É como o famoso pé na bunda, professor. Sabe quando te dá um pé na bunda, você fala, mas olha, eu achei que eu ia casar com esse sujeito, ele terminou comigo. E aí depois passa um tempo, você se recupera. Ah, foi a melhor coisa que me aconteceu. Não, e o pé na bunda te manda para frente, né? É. Não te manda para trás. Se você souber aproveitar, você tem um caminhão. Pega o impulso. Põe para frente. Sim. E isso me fez chegar numa das minhas... dos meus movimentos, que é o sair da cadeira de vítima e ir para a cadeira de aprendiz. Em qualquer idade, você pode sair da cadeira de vítima e ir para a cadeira de aprendiz. E eu estou falando isso com muito respeito àqueles que perdem casa, parente, saúde. Aconteceu. Isso é um fato. Agora, o que você vai fazer a partir disso é a sua saúde mental que vai te dar elementos do repertório para agir assim ou assado. Mas vamos lá. O que eu estou fazendo? Agora você vai ficar orgulhoso. Eu crio esse movimento chamado Produtividade Sustentável. Então, eu levo ele para as empresas. Eu já levei para dezenas de empresas no Brasil, na África, na Europa e nos Estados Unidos. Existem 2 pilares do movimento. Um para a liderança e outro para os liderados. Porque está na hora de CNPJ e CPFs falarem a mesma língua. Só isso. Me perguntam, então a produtividade sustentável é para trabalhar menos? Não, a produtividade sustentável é para você se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai colocar limite, você vai dizer não para trabalhos que excedem a sua possibilidade, aí é outra conversa. Isso foi em 2020 que eu comecei este movimento. E agora, em 2024, eu lanço o primeiro manifesto mundial em prol da criação dos EPIs de saúde mental. Que é o que exatamente? O que é um EPI, professor? Equipamento de proteção individual. Nós já temos para os riscos físicos. Certo. E nós já temos dados, professor, no atacado. Quando eu falo no atacado, significa Ministério da Previdência, Trabalho, INSS e milhares de instituições público-privadas que nos dizem o seguinte. Em 2024, os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Os problemas relacionados à saúde mental afastam as pessoas do trabalho. A cada 6 minutos, uma mulher é afastada por depressão ou ansiedade diagnosticada clinicamente. A Federação das Indústrias de Minas prevê um prejuízo de 400 bilhões de reais por ano só no Brasil com as perdas relacionadas à saúde mental. Então, cadê os EPIs de saúde mental? E aí, quando eu me pego nessa questão, eu vou estudar. Ah, entendi. O Sr. Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho na década de 30 e os EPIs para a saúde física só foram legalizados na década de 70. Opa, então nós temos 40 anos de, provavelmente, muitas demissões, muitos adoecimentos por falta de equipamento de proteção para risco de deslizamento, de contaminação. Hoje temos EPI, sim ou não? Sim. Então pronto. Então agora nós já temos os dados que mostram a urgência de falarmos sobre os EPIs de saúde mental. Cadê os EPIs de saúde mental? Ainda não tem. Como no passado, também não existia todos os EPIs de saúde física. Então, eu estou agora com este movimento. Lindo. Fazendo mais um capítulo da história para organizar as ideias daqueles que já pensam no assunto. Qual que é a minha intenção? Haja troca nas empresas. Ah, aqui nós estamos fazendo isso, aqui nós estamos fazendo aquilo, aqui está funcionando, aqui não está. Inclusive, pode falar onde nós estamos? Por favor. Nós estamos numa churrascaria, aliás, na melhor churrascaria de São Paulo, que é a Debrecen. Obrigado. E se você chegar aqui na Debrecen, você vai ver em cima da churrascaria uma bolachinha verde e vermelha, dizendo, traga mais carne ou não, obrigada. Sim. Sabia que isso pode ser um EPI? Estou testando numa empresa de urbanismo, a EMAIS. Eu sugeri, e eles estão testando para os funcionários colocarem na mesa para eles não serem interrompidos. Porque a interrupção, não a interrupção produtiva, o Flávio, vem cá, vamos decidir aqui a pauta de hoje do programa. Ou não, Flávio, vem cá, você assistiu o último capítulo da novela. Poxa, você está concentrado, você está, sabe assim, naquela linha de raciocínio, e aí vem alguém e te interrompe. Eu estou dando já esse exemplo, que nós estamos numa churrascaria,
eu não posso perder esse exemplo, mas é uma tentativa. Se isso vai fazer o sujeito, no fim do dia, se sentir menos cansado por conta das interrupções, o tempo vai mostrar. Qual é o outro EPI de saúde mental que deve ser oferecido pelas empresas? Direito à desconexão. E qual é o EPI do indivíduo? Porque nós estamos falando sobre direitos e deveres de todos. Tem muito funcionário reclamando de ambiente tóxico, Sim. sendo que ele tem comportamentos tóxicos. Terapia. A atualização de identidade é fundamental para você assumir a sua autorresponsabilidade para aquilo que você se colocou à disposição. Faz sentido, professor? Totalmente, e mais uma coisa que elimina uma pergunta que eu iria fazer. Porque, obviamente, que o funcionário, tá bom, se vire. Ele tem que ganhar o dinheiro dele e a empresa, não tem nada com isso. Mas no seu trabalho você está mostrando que a empresa também perde dinheiro se ela não der esse apoio para o funcionário. Lá na frente ele vai ser menos produtivo, ele vai até ser afastado. Uma resposta muito simples significa: não adianta bater meta e bater nas pessoas. Perfeito. Você que fala com muitos técnicos de futebol, não adianta destruir um time para uma vitória, porque depois de um jogo vem outro, Jogo, é claro. depois de uma meta vem outra, Outra meta, claro. depois de um objetivo vem outro objetivo. Então, a síntese é: não dá mais para bater meta e bater nas pessoas. Não dá mais para você adoecer para atingir um objetivo, porque depois você vai continuar. Então não adianta você chegar lá e adoecer. E muitos estão chegando lá e adoecem. E eu estou falando em qualquer cargo de qualquer área da economia. Você é uma referência no LinkedIn, né? E o LinkedIn, ele trabalha diretamente com as empresas. Sim. Você diria que realmente as empresas estão realmente sendo sensíveis a isso? Algumas sim, outras não. Algumas já trabalham o tema, e eu trabalho com algumas já há muitos anos, por todos os lados. O que eu quero dizer? Às vezes o problema, ainda pensando numa organização piramidal, o problema está nessa camada. A liderança é que ainda não entendeu e não distribui. Né? Não, o problema está aqui. O problema está aqui, o problema está aqui. Então, eu vejo algumas empresas atuando em todas as camadas. Assim como também tem empresas que só querem fazer uma palestra de 1 hora, uma vez por ano, para falar de um problema que está afetando os negócios. E eu entendo por quê. Porque são séculos e séculos normalizando o anormal. Então, o mundo do trabalho mudou, as jornadas mudaram, o excesso de conexão e a ausência de desconexão traz consequências para a saúde. A rede social, você diria que ela leva isso também? Ela pode ajudar isso? Não, professor, eu vou lhe dizer o seguinte. Quem controla este aparelho é este dedinho. É a mesma coisa que eu reclamar que o meu excesso de peso, o culpado é o supermercado. Então está na hora da gente ter mais autorresponsabilidade. Eu não posso culpar a internet ou as redes sociais pela minha falta de tempo ou pela minha falta de saúde. Seria a mesma coisa que eu disser que o meu excesso de peso, o culpado é a padaria, que faz um pãozinho delicioso na esquina de casa. Né? Então, nós precisamos colocar limite. E colocar limite significa renunciar, dizer não. E vou dizer que na vida adulta, o mais desafiador não é você dizer não para aquilo que você não quer. É dizer não para aquilo que você quer, mas não pode. Você me chamou, graças a Deus, eu estava com a agenda livre. E se eu não pudesse, eu teria que lhe dizer, professor, neste dia eu não vou poder. Que seria natural, mas é difícil as pessoas fazerem isso, né? Porque quem não gostaria de estar aqui diante do professor Flávio Prado? Fala para mim. Você entende? Então, o tempo inteiro nós estamos com a sensação de perda. Não, mas se eu não for, eu estou perdendo. Se eu não for, eu estou perdendo a oportunidade. E nem sempre os convites são oportunidades. Nem sempre no trabalho, mais trabalho significa sucesso ou crescimento. Às vezes significa armadilha. Perfeito. Eu fui vítima, né? Com o meu infarto, quando eu fazia tudo direto, programas, uma maravilha, com pessoas que eu adorava, no lugar que eu adorava, e tive um infarto. Quantos anos você tinha? Tinha 50. 50. O médico disse, 95% com essa idade morrem. Não tenha outro que você não vai estar nos 5% de novo. Uma coisa bem clara. E muito dentro do que você falou, eu tive um infarto porque eu adorava o que eu fazia.
parar aquilo seria para mim uma coisa, sabe, não dá nem para pensar. É. E aí você começa a entender que as pausas voluntárias são muito importantes para você evitar uma pausa involuntária. E conforme o tempo passa, o nosso corpo vai exigindo novos comportamentos. Eu entrevistei o Ricardo Boechat para o meu livro. Lembra do Boechat? Claro, quem não lembra? Ricardo Boechat, ele teve um apagão na Rádio Band News FM muito semelhante ao que eu tive. Mas o diagnóstico dele foi outro, então não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Os médicos disseram que o dele foi uma depressão profunda e o meu foi burnout. Mas quando eu entrevistei ele para o meu livro, eu perguntei, ô Boechat, o que aconteceu antes do seu apagão? Nada. Estava dormindo pouco como eu sempre dormia. E me irritando muito como eu sempre me irritava, né, com o jeito do Boechat. Ele quis dizer o seguinte, estou fazendo tudo igual. Então, se você passou dos 40 anos e está fazendo tudo igual como sempre fez, cuidado, que o seu corpo já não é mais o mesmo. E aí a gente olha para o passado, professor, como se a gente só estivesse perdendo. E não, você está ganhando muita coisa. Você só tem que aceitar que se você não dormir bem, você não vai viver bem. Porque com 20 anos dormir pouco é uma coisa, tá, gente? Com 30 e 40, 50, assim por diante, as capacidades cognitivas vão mudando. Então, isso você vai aprendendo com o tempo. Isso é tão perfeito que eu tive um momento que eu tive uma alergia muito forte de pólen. E aí eu fui ao médico e ele disse, ele falou, você está com alergia por pólen. Eu falei, mas eu nunca tive isso. E a resposta dele, você nunca teve essa idade. Era exatamente isso. Exatamente isso. Então, a frase, inclusive, que o Boechat traz no livro eu disse assim, Boechat, mas foi a primeira vez que você estava vivendo esse estilo de vida com 60 e poucos anos. Isso. Esse é o ponto. Saber que o nosso organismo, ele pede pra gente dar um tempo, né? É assim mesmo, é a vida, né?